Hoje vamos falar de um livro que mudou minha vida. E meus hábitos financeiros também. Esse livro se chama Armas da Persuasão. E o que ele fala? Ele ensina a gente que algumas pessoas, vendedores, usam certos mecanismos que a gente tem pra se decidir. Mecanismo o quê? Gatilho. Sabe quando você pensa assim, sei lá, algo caro. É bom? Então, isso é um gatilho. E é disso que esse livro fala. Pode ser que você veja o meu vídeo e fale, meu Deus, que livro interessante, vou ler. E eu recomendo, tá? Porque, nesse vídeo aqui eu não vou conseguir colocar tudo que o autor falou em 800 páginas. Não é possível, é um resumo do resumo do resumo. Mas ele é muito bom. E se eu fosse você, eu lia. Mas você vai ponderar do que eu vou estar falando aqui. A primeira lei que ele fala, né, a primeira regra do convencimento que as pessoas usam é da reciprocidade. Você já viu aquela coisa de você chegar num lugar e ter amostra grátis? Bom, essa amostra ela não é tão grátis assim. Por quê? Porque existe um mecanismo nosso que a gente desenvolveu enquanto sociedade que nos faz ter que retribuir aquilo que nos é dado. Então, por exemplo, se a gente recebe uma balinha com a conta, por mais que não tenha sido uma experiência tão legal, a gente se sente mais compelida a dar uma gorjeta maior. Ou às vezes a ficar com uma coisa mais positiva do estabelecimento, porque nós ganhamos algo. Então, internamente, a gente se sente obrigada a devolver. Bom, então é isso. Essa lei diz que se alguém deu alguma coisa pra gente, a gente tem que retribuir. Se alguém fez um favor pra gente, a gente tem que retribuir com um favor. Instantaneamente, a gente nem pensa sobre. Tanto que tem uma parte no livro em que ele diz que um estudo mostrou que algumas pessoas tendem a não pedir ajuda só por saber que elas vão ter que retribuir em algum momento. Então, por exemplo, alguns homens disseram que numa mudança, eles tendem a não pedir ajuda para os amigos ou etc, porque eles sabem que eles vão ficar ali meio que com uma dívida. E aí eles não querem ficar com essa dívida, sabe? Então muitos não pedem favores não só pra não atrapalhar ou algo do tipo, mas também porque eles não querem ficar com a dívida com a pessoa. A segunda lei é a lei da afeição. Como que funciona essa lei? Todo mundo já sabe, né, que quando a gente gosta de alguém, a gente tende a dizer sim pra essa pessoa ou a aceitar o que ela tá dizendo. Isso não é novidade, né? Mas também tem o fato de você pode se afeiçoar por uma pessoa sem nem saber que está se afeiçoando por ela. Como, por exemplo, um estudo mostrou que as pessoas bonitas têm uma porcentagem a mais de vantagem no mercado profissional, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas, elas tendem a ser mais confiáveis. O nosso cérebro, ele gosta de harmonia. E coisas bonitas são harmônicas. Então, quando alguém é bonito, a gente tende a se afeiçoar mais por essa pessoa. A terceira lei é a lei da aprovação social. Como que funciona isso? Quando a gente tem alguma incerteza ou quando a gente tá principalmente distraído, a gente tende a seguir o que os outros fazem. Por quê? Porque diz o nosso cérebro que se muita gente está fazendo é porque isso é bom. E por que isso é perigoso? Porque você já viu alguns banners ou algumas coisas em que tem uma multidão de gente ou tem muita gente fazendo algo? A gente se sente compelido a fazer também. Entende? Então, talvez seja ali que a gente tem que tomar cuidado. Existe também uma coisa mais obscura dessa lei da aprovação, que, por exemplo, impele a gente a fazer coisas ruins. Nesse livro, ele fala até de alguns estudos que mostram que algumas placas impelindo certas ações davam errado. Por quê? Porque elas usavam esse princípio errado. Como assim? Ele fala, por exemplo, de uma placa em que tá escrito um lugar onde tem coisas naturais, assim, para as pessoas visitarem. Tinha uma placa escrito que muitas pessoas roubavam as pedrinhas que estavam lá. E essas pedras eram muito importantes, então as pessoas não deveriam fazer isso porque ia atrapalhar o lugar. O que acontecia? Muitas pessoas continuavam fazendo isso. E depois que colocaram a placa, mais pessoas fizeram. E aí todo mundo ficou, gente, por quê? O que aconteceu? Por quê? Nessa placa dizia que muitas pessoas estavam fazendo isso. Então, o que as pessoas se sentiam compelidas a fazer? Fazer aquilo que muitas pessoas estavam fazendo. Então, ele até fala que às vezes a gente vê, por exemplo, placas contra o uso de drogas ou contra o uso de bebidas alcoólicas por menores de idade, em que eles falam assim, muitos jovens estão fazendo, muitos jovens estão usando, ou muitas pessoas estão deixando isso acontecer.
Isso diminui a porcentagem de pessoas que estão fazendo isso, de jovens que estão usando bebida alcoólica ou de pessoas que estão usando, às vezes, narcóticos? Essa terceira lei, ela é intensificada em 3 casos. Quando há incerteza, no caso, por exemplo, quando você não sabe o que fazer, quando tem muitas variáveis e você tem que decidir ou você tem ali uma incerteza, você não sabe bem qual opção é a melhor. A segunda, dos muitos. Então, se muita gente tá fazendo algo, então, por exemplo, aquele efeito manada, se você tá indo pra um lugar e muita gente tá indo pro outro, você vai se sentir compelido pro outro, porque tem muita gente fazendo. E também tem a semelhança. A semelhança, ela entra até na lei da afeição, porque quando alguém parece com a gente tende a confiar mais no que essa pessoa tá fazendo. Logo, se muita gente ou se algumas pessoas semelhantes a gente estão fazendo aquilo, a gente se sente compelido a fazer também. A quarta lei é a lei da autoridade. Essa lei diz que a gente tende a confiar mais e a dizer sim e a aceitar mais opiniões de pessoas que são a autoridade. E a parte importante, a parte interessante é que assim, quando você fala assim, Alice, mas é lógico que eu vou acreditar mais em um médico que me fala que um certo remédio, um certo medicamento é bom do que uma pessoa normal, que não fez medicina. E tá certo, né? Esse é um dos mecanismos até que nos ajudam a gente tomar decisão. Quando a gente vê um especialista falando, a gente tem que acreditar mais nele e isso nos ajuda pra gente não ter que pesquisar igual ele. Eu não vou fazer medicina, né, pra ver se o medicamento é realmente bom. Mas o ponto negativo é que a pessoa não precisa necessariamente ser um especialista. Às vezes a gente confia muito, por exemplo, no que ela tá vestindo. Fizeram um estudo, inclusive, que ele fala nesse livro que colocaram um homem pra atravessar fora de uma faixa de pedestre, num lugar onde passavam muitos, assim, uma quantidade considerável de carros, colocaram ele pra passar aonde não tinha faixa de pedestre. E quase ninguém seguiu o cara, né? Quando colocaram esse mesmo homem com um terno, um nível considerável de pessoas seguiram ele. Por quê? Porque usando esta roupa, ele passava uma autoridade de uma pessoa mais séria, de uma pessoa mais confiável. Então, por exemplo, eles viam que quando um medicamento passava numa propaganda com um homem de jaleco recomendando, esse homem ele não precisava ser um médico e muitas vezes não era um ator. E inclusive eram atores que trabalhavam em novelas, as pessoas sabiam que eles eram atores. Mas só dele estar ali com um traje que lembrava ali um médico, que mostrava que ele era um médico na propaganda, as pessoas confiavam mais, as pessoas compravam mais. Então, até nessa era que a gente tá vivendo hoje em dia de internet, né, de pessoas que é muito fácil a gente se passar por autoridade ou se passar por pessoas que sabem muito sem saber. A gente vê ali, né? Nossa, eu não sei se vocês veem, mas eu vejo bastante de, às vezes, umas pessoas assim meio estranhas que, pelo papo, porque elas são super bem vestidas, bem cuidadas, são lindas, falando que você vai enriquecer, por exemplo, com um certo investimento que ninguém sabe, né? Que só você que viu essa propaganda vai ter a oportunidade de ficar rico. Hoje, vamos aprender a fazer um case de sucesso. Os ingredientes são móveis industriais, notificação falsa de venda e o mais importante, camisa preta e barba. Juntando tudo temos o vendedor de curso. Ele vai te mostrar como enriquecer sem esforço. Tudo que você precisa é vender um curso sobre vender cursos. É bom a gente tomar cuidado também com essa lei da gente ter consciência, que às vezes a pessoa ela parece autoridade, mas não é. A quinta lei é a regra da escassez. O que diz essa regra? Essa eu acho que todo mundo conhece, é a mais propagada por aí, né? Diz assim, se é pouco é porque é bom, se tem pouco é porque eu preciso aproveitar. E isso vem lá dos primórdios, quando a gente vivia na savana africana, onde tinham poucos recursos. O que o nosso corpo, o nosso cérebro evoluiu para fazer? Valorizar aquilo que é pouco, valorizar aquilo que tem pouco. O que tem abundância a gente não valoriza tanto. Uma das técnicas de algumas marcas é dizer que tem pouco daquilo, ou dizer que está acabando, ou dizer que fizeram poucas peças e aquilo fica valioso. Por quê? Porque tem pouco e a gente valoriza mais aquilo que é escasso. A sexta lei é a lei do compromisso e da coerência.
O que essa lei diz? Que se a gente se compromete com algo, a gente tende a querer manter esse compromisso, mesmo que no futuro ele não seja tão legal assim, ou aquela decisão não tenha sido tão benéfica pra gente. Por exemplo, você já conheceu aquela pessoa que ela tem medo de mudar de opinião, sabe? Se ela diz assim, não gosto, por exemplo, de algum seriado, aí eu não gosto de Friends. Aí a pessoa assiste 1, assiste 2, assiste 3 episódios e a pessoa às vezes até começa a gostar, mas ela não pode admitir, porque ela disse que ela não gostava. Então, isso é normal. Às vezes a gente se compromete com alguma opinião, ou a gente se compromete com algo que mesmo depois alterando os fatos, a gente tende a continuar nisso. É bom a gente tomar cuidado, às vezes, com as coisas que a gente mantém. Às vezes é bom mudar de opinião, às vezes é bom a gente regredir naquela escolha e se alguém falar assim, nossa, mas Alice, isso não era tão bom. Sim, mudei de ideia, não quero mais, e é isso aí. A 7ª e última é a lei da unidade. Quando a gente se sente parte de um todo, a gente se sente mais compelido a acreditar, confiar e dizer sim para as pessoas que fazem parte desse todo. Um exemplo bom é que o autor, ele fala, né, que ele, em um dos estudos que ele fez, ele descobriu um vendedor de carros que era judeu. E por um bom tempo, ele só vendia os carros para as pessoas judias. Por quê? Porque ao chegar na loja, né, ao chegar para fazer um negócio, eles preferiam fazer para a pessoa que era judia. Por quê? Porque aquela pessoa, ela tinha menos propensão de oferecer um acordo não tão ruim ou de enganá-las de alguma forma. E aí, assim, até faz sentido, né? Porque quando a gente se sente parte de um todo, na maioria das vezes a gente não quer prejudicar a pessoa que tá ali no nosso meio, né? Que tá ali no nosso entorno, que faz parte da nossa comunidade. Mas o que a gente precisa tomar cuidado é que tem muitos charlatões por aí, tem muita gente que aproveita dessa sensação de o todo, né, pra cometer golpes. Bom, no último capítulo desse livro, o autor, ele fala, né, eu tô falando só autor e agora que me senti mal, porque é bom às vezes falar o nome dele, né, o Robert B. Cialdini, então eu vou falar Cialdini, só uma vez pra, né, fingir que eu falei o nome dele em algum momento. Bom, o Cialdini, no final, ele fala de novo, né, essa questão de é bom que nós tenhamos atalhos mentais, é bom que a gente saiba, é bom que a gente tome decisões automáticas, porque em certas vezes essas decisões são boas, mas também é importante que a gente tome cuidado com a nossa sobrecarga cognitiva, e que a gente saiba que se a gente tá mais cansado, se a gente já teve muitas decisões no dia, ou se a gente já teve muitas coisas na nossa cabeça, talvez não seja bom tomar uma decisão, comprar algo, fazer algo que esteja ali naquele meio justo naquele dia em que a gente tá assim. Eu vou ter que repetir que esse livro, ele é muito bom. Pra quem gostou, né, do que eu disse aqui, ou até quem ficou curioso, vale muito a pena ler. Não é um livro rápido, eu demorei cerca de 3 meses pra ler ele, porque é denso, né, conteúdo técnico, não é algo... um romance ou algo do tipo, a gente demora um pouco mais pra ler mesmo, mas vale muito a pena. O que eu falei aqui, tudo faz parte do livro, tá? É um resumo mesmo, de tudo que eu entendi, de tudo que foi muito importante pra mim. Muito obrigada por me acompanhar hoje, por ver este vídeo, por estar aqui comigo. Tchau!